aí, amigos do Astral, tudo bom? Tato Ferrari aqui, tô na roça, né, nessa casa maravilhosa de madeira, e aqui tem sido muito tranquilo para fazer projeção astral, diferentemente da cidade, que é onde a gente encontra as grandes massas, né, as psicosferas desarmonizadas, e aqui próximo da natureza tem sido maravilhoso, tem sido mais fácil, vamos dizer assim, de fazer a projeção astral. E quero compartilhar com vocês um relato, né, aonde eu tive 3 saídas clássicas na mesma noite. Não exatamente na mesma noite, porque foram 2 ao longo da noite, na madrugada, e uma já tinha amanhecido. Então, hoje é o 20º dia de que eu tenho praticado, onde eu tenho praticado as técnicas projetivas, a técnica 5, né, que é a nova técnica do Saulo Calderon, e tem dado muito certo, com bastante efeito positivo. Então vou narrar para vocês como foram essas 3 saídas clássicas do mesmo dia, apesar de ser rápido e simples, mas vale a pena compartilhar com vocês porque é incrível. Só de sair e já ir bem aqui, já, nossa gente, é incrível. Então vamos ao relato. Bom, vou mostrar para vocês o que acontece com muitas pessoas, né? E já aconteceu algumas vezes comigo, e eu já ouvi de outros projetores astrais acontecer exatamente a mesma coisa. Então, para a gente começar o relato, eu vou tentar mostrar para vocês o que rolou, né? Aqui durante a saída clássica, a projeção clássica, que é quando a gente decola do nosso corpo, né? A gente fala decolar e tal, mas enfim, quando a gente descola do nosso corpo, se vê saindo do corpo, né, de uma maneira contínua, né, sem perder, sem lapso de consciência, já desde o início saindo do corpo lucidamente. Então vamos lá, como é que foi? Estava eu fazendo prática energética, técnica 5 do Saulo Calderon com meus fones de ouvido, beleza? Né? Estava eu fazendo prática e fiz a técnica inteira e talvez eu tenha adormecido por alguns minutinhos levemente ao final da técnica, aonde fica passando por algumas horas, né, o M-Sync, né, que é um som binaural que fica passeando pelos hemisférios do nosso cérebro, e esse som passeando ajuda muito a gente a trabalhar a sincronização dos hemisférios cerebrais, o que tem me ajudado muito, tem surtido muito efeito, né? Eu conheci o M-Sync através do Saulo Calderon, que ele conheceu através do Instituto Monroe lá nos Estados Unidos, né? Que é um grande instituto que trata desse assunto das projeções astrais. Bem, então, após eu adormecer por alguns minutinhos, eu praticamente não tive um lapso de inconsciência, ou seja, de ficar sonhando, de ficar tendo um monte de coisa onírica, até que você desperte e saia do corpo. Me lembro bem de eu dar essa leve adormecida, ou seja, entrar em estado hipnagógico, né, que é um nome usado para quando a gente está no limiar, né, trocando aí de frequências cerebrais, abaixando as frequências do cérebro, né, a gente já está aí numa frequência alfa, né, e quase indo para teta, certo? E aí tem uma coisinha que a gente sempre fala, né, e que a gente sempre escuta e lê a respeito, estuda, que é o tal do ponto X. Existe um lugar ali muito interessante nessa troca de frequências cerebrais, aonde nós chamamos de ponto X, porque ali é um momento ideal onde parece que a consciência ela migra do seu corpo físico para o seu corpo astral, e quase sem lapso nenhum, ou sem lapso nenhum de memória, ou de adormecimento, ou de esquecimento, você já, do corpo físico, se vê transferindo para o astral,
E do corpo astral você já dá o comando e você já levanta. Então todo o processo lúcido e contínuo, o que é muito legal. Fazia muito tempo que eu não tinha mais uma projeção clássica e estou muito feliz por ter conseguido. E é isso. Então vamos lá. De repente, eu após levemente adormecer, talvez eu tenha adormecido por segundos, até menos que um minuto. Eu simplesmente me dou conta de que eu estou saindo do corpo, ou seja, de que eu posso sair do corpo. Eu simplesmente dou um comando, eu vou me levantar, eu já estou fora do corpo. Eu simplesmente sabia, eu simplesmente sentia. Como é que eu faço para sentir isso e saber o momento? Prática, com o tempo, praticando, o nosso cérebro, ele vai aprendendo, tanto o nosso cérebro físico quanto o nosso cérebro, vamos chamar assim, astral, paracérebro, enfim, a nossa consciência, né, do nosso mental, o nosso corpo mental, nossa consciência vai aprendendo as sensações energéticas de que você está pronto para sair e levantar. Então foi maravilhoso, porque eu dou o comando, começo a me levantar. Só que quando eu vou me levantar, eu exatamente fico assim. Eu não consigo me levantar. E por que isso acontece? Existe uma trava energética, entre aspas, trava, ou seja, eu estou com as energias muito tensificadas, muito pesadas, entre aspas, novamente. Estou precisando se utilizar mais e mais e mais energia. Mas olha que interessante, mesmo fazendo a técnica, mas você não fez a técnica de trabalho energético, não era para você estar sutil? Era para eu estar sutil. Só que devido ao dia, devido a tudo que eu fiz, as coisas como foram acontecendo ao longo da semana, eu precisaria talvez fazer o dobro de prática, né? Então, aquele tanto de prática foi o suficiente para eu despertar, para eu abrir a lucidez e ter uma projeção clássica e contínua. Mas isso não significa que energeticamente eu estava pronto para ter uma projeção leve, um corpo astral mais leve, sutil, né? Então, porque aí vocês vão perceber agora durante o relato isso que eu estou falando. Então eu não consigo, né? E olha só isso que eu falei, né? Que muita gente passa por isso, de projetores estão tentando sair do corpo, e comigo já aconteceu várias vezes. Como eu não estava conseguindo, eu fiz assim, ó. Eu catei embaixo da cama aqui no limite da cama, e fui me puxando com força, e fui me puxando, até que, fazendo essa força, eu consegui sair, né? No que eu consegui sair, eu já imediatamente pensando, nossa, não acredito, eu consegui sair do corpo, né? E eu já pensando, eu preciso me afastar do meu corpo físico, porque se eu ficar muito próximo a ele, eu sei que ele vai me puxar. Quando eu chego na porta, na verdade, quando eu saio do corpo, está tudo escuro, né? Eu saio em projeção cega, né? Por conta de trabalho energético no chakra frontal e por conta de eu estar muito próximo do meu corpo físico, né, que estava com todo o sistema áurico, com todos os chakras trabalhando aqui, né, uma parte lá, outra parte cá, no corpo astral. Porém, esse magnetismo é muito forte, muito forte. O corpo físico, ele puxa a gente com muita força. Então, se você bobear, você volta. E foi o que aconteceu. Mas eu saí já desesperado, né? Para poder vazar, né? Só que eu não sabia se eu podia simplesmente me tacar, se eu ia bater de cara com a porta. E aí eu ao invés de, sei lá, tentar atravessar ou alguma coisa assim do tipo, eu fui tateando, porque estava tudo escuro, né? Tateando, né? Até eu achar o trinco. No que eu achei o trinco que eu ia abrir, o meu corpo me puxou de volta. Não! E vlup! Tô de volta, meu pai. Estou de volta do corpo físico. Bem, o que eu fiz nessa hora? Fiquei bem calminho, não me mexi,
né? Não abri os olhos, não mexi em 1 milímetro do meu corpo físico. E essa é uma dica muito interessante. É difícil, cara, não fazer isso. Só que eu estava muito focado em sair do corpo esse dia e falei, não vou mexer, vou ficar bem calmo, vou mexer energia. E comecei a mexer energia. Nesse momento, eu mexi ao estilo OLV, né? Oscilação longitudinal voluntária de energia, que é uma oscilação energética que você imagina a energia descendo, passando pelo corpo todo, indo até os pés e voltando até a cabeça. E mantém o ritmo, vai e volta. Para quem quiser saber mais, procure por Nancy Trivelato, OLVE, né? OLVE, tá bom? E aí, fiquei trabalhando a OLVE. O que aconteceu? De novo, eu tive uma projeção clássica, uma saída novamente e sem lapso, praticamente sem lapso de memória, de continuidade. Eu senti um leve estado vibracional, né? Mas muito levinho, eu só senti verdade, eu sentia a energia, né, da OLVE mexendo no meu corpo. É como se fosse uma água, como se estivesse passando uma onda de uma água. Sabe quando você mergulha no mar e você sente a onda do mar passando por cima de você, assim, vlum, você sente aquele vlum, aquele negócio que mexe você? Então, durante a OLVE, nesse estado hipnagógico e tal, entre tanto adormecer e acordar, ou seja, hipnagogia, hipnopompia, hipnagogia, hipnopompia, e trabalhando energia, comecei a sentir as energias, né, mexendo como se fossem ondas aquáticas. Bom, aí lá se vai eu pela segunda vez, né, de tanto mexer energia e aí sentindo essas ondas, né, passando pelo meu corpo, simplesmente cheguei no momento, sem quase lapso nenhum, de adormecido e tal, eu me dei conta que eu podia levantar de novo. Falei, vou me levantar de novo. Quando eu fui me levantar de novo, eu também tive que fazer uma ajuda aqui na borda da cama, me puxando, né? Mas foi mais fácil. Dei uma puxadinha, levantei, saí, né? Aí, tudo escuro, olha só. E aí eu já vim tateando de novo, até que eu achei o trinco da porta, abri. Tava tudo escuro, tá, gente? Isso era madrugada. Saí aqui fora e vim sair aqui, ó. Eu achei isso aqui, né? O beiral da casa. E vim tateando, tudo escuro ainda, né? Fui vindo. Cheguei mais ou menos por aqui, né? Quando eu cheguei por aqui, eu fiquei feliz de ter conseguido me afastar um pouco do corpo, né? Daqui cheguei mais ou menos por aqui, eu pensei, bom, eu vou começar a pulsar, né, luz no meu frontal. E aí quando eu pensei isso para clarear, porque estava tudo escuro ainda, né? Quando eu comecei a pensar isso, eu comecei a sentir que o corpo físico estava me tracionando de volta. Cara, aí eu fiquei tão assim, tipo, poxa vida, né? Eu não queria. Eu comecei a perceber que ia voltar e eu tentei dar um grito, né? Segurando aqui no beiral, olhando lá pro mato, né? Aí eu, tipo, falei, vou dar um berro antes de eu voltar pro corpo, vou fazer alguma coisa. Aí eu. Só que não saiu voz. Aí não saía a voz, né? E aí eu falei, nossa, por que não tá saindo voz e tal? E aí eu simplesmente já fui sendo tracionado, né? E aquela história, vai sendo puxado e de repente abre o olho imediatamente, já está na cama novamente e acabou a experiência. Então basicamente foi isso, mas calma que tem a terceira. Bom, então aproveitando esse cenário maravilhoso aqui, para falar do terceiro, né, da terceira experiência. Voltei pro corpo, né, abri os olhos, peguei o celular para anotar, né, claro. Fiquei super feliz de ter 2 projeções clássicas, apesar de não ter visto nada e não ter conseguido nem soltar um grito no astral. Mas beleza, já é bom pra caramba, né? E aí
eu terminei de anotar, né? Já ainda estava escuro, né? Madrugada, assim. E aí fui tentar, falei, deixa eu tentar dormir de novo. E aí dessa vez eu já não tava mais querendo projetar, já falei, já deu o que tinha que dar, agora, né? E adormeci, não mexi mais energia, né? Porém, o que aconteceu? Já estava amanhecendo, né? Aqui na minha região, umas 5h30 já tá bem, já claro, né? Eu me vejo sonhando, olha só que legal, que interessante. Eu me vejo sonhando que eu estou sentado, eu não sei em que lugar que eu tava. Eu sei que eu tava, tipo assim, sentado, como se eu estivesse sentado lá, ó, perto daquela mata ali, numa cadeira, e olhando pra mata. Sentado, né, ali, olhando assim pra mata, admirando a mata e tal. Simplesmente eu, cara, tô fora do corpo. Aí, quando eu dei intenção de levantar dessa cadeira que eu tava, tipo, como se fosse ali, não tenho certeza se era ali, mas era diferente de uma mata que nem essa. Eu dei intenção de levantar da cadeira porque eu percebi que eu tava lúcido, né? Até então eu fiquei lúcido. Quando eu fiquei lúcido, que eu dei intenção de levantar da cadeira, fez assim, ó. Começou a evaporar tudo aquilo que era onírico, que era sonho, e ficou tudo escuro novamente. E de repente, aquele impulso de me levantar da cadeira, eu já me vejo tentando levantar da cama. E tento levantar. Quando eu tento levantar, que eu percebo, mas eu tô na cama saindo do corpo físico, o corpo físico me puxa de volta e eu abro o olho com aquele solavanco danado assim, falo, caramba, que coisa! E foi isso, né? Foram 3 experiências clássicas de levantar do corpo físico, né? Só que a última eu estava sonhando. Então, gente, olha que interessante. Onde que eu estava sonhando, né? Se eu estava sonhando, como é que é isso? Era sonho, era projeção, não é? Então, o que estava acontecendo? O meu corpo físico estava aqui, deitado, né? E o meu corpo astral, minha consciência, estava aqui, ó, pairando alguns centímetros acima, né? Não sei quanto, já estava fora do corpo. E fora do corpo, alguns centímetros acima do físico, eu estava lá dentro da minha consciência sonhando, certo? E é isso. Quando eu abro a lucidez de que eu estou fora do meu corpo, ou de que eu estou sonhando, né? O que é onírico, o que é sonho, o que não é verdadeiro, aquilo some e começa a desaparecer. Plasmagens oníricas, né? Então é muito legal isso. Esse exercício de despertar é muito interessante, porque a gente vai ficando cada vez mais lúcido no dia a dia, na vigília mesmo, no corpo físico, e vai passando isso para o lado de lá quando a gente dorme. E a nossa mente vai aprendendo as sensações. Quando é que eu estou sonhando? Quando é que eu estou fora do corpo? E a gente aprende isso, né? Com o tempo vai se acostumando com essa energia. Então, olha que incrível, né? É claro que também não foi só, né, a técnica projetiva do Saulo Calderon que fez tudo isso. Óbvio que sim, o fato de eu estar acumulando, ou seja, 20 dias fazendo essa técnica, isso dá uma propulsão muito boa para abrir a lucidez, para acontecer as experiências, né, extrafísicas, mas também lembrando daquela minha técnica de limpeza, né, do chakra frontal. Aí que tá, né? Tá, você tem falado dessa técnica de limpeza do chakra frontal com o chá. Para quem não viu, vou deixar aqui o cardzinho ou o link vai estar na descrição. Então, aí, falando da técnica do chá, né, que eu criei não, né? Na verdade a gente não cria nada, né? A gente vai acessando, né? E gratidão. Com essa
com esse chá de eucalipto, né? E agora eu tô misturando com manjericão. Enfim, a base é o eucalipto. Para mim é o eucalipto que funciona. E qualquer outra coisa é adereço. Por enquanto, eu acho que é isso. Vamos ver mais para frente, certo? E aí, assim, você tá falando dessa técnica há um tempo, mas aí você teve de novo a experiência de projeção cega, ou seja, você sai e tá tudo escuro, ou você desperta lá fora e tudo escurece, ou seja, cadê a limpeza do chakra frontal? Nem sempre, tá faltando exteriorizar mais energia, tirar a energia, tá no corpo todo, e a gente tem que pegar essa energia toda do nosso duplo etérico, do nosso corpo astral e exteriorizar para fora, pra gente ficar mais sutil, né? Então tá faltando mais isso, exteriorizar pelo chakra frontal, mandar para fora. E só a técnica 5 do Sol Quadrão não está sendo suficiente. Eu preciso fazer mais trabalho, entende? Mais trabalho. E a técnica do chá, ela na verdade, ela não tá aqui para me tirar a projeção cega não, né? Eu jogo, então, aí para quem não assistiu ainda, ali no outro vídeo, eu faço o chá e jogo, né? Derramo ele de uma altura legal para que ele bata aqui, né? E eu sinta e imagino esse líquido entrando e limpando. O que ele exatamente faz? Ele ajuda você a abrir a lucidez. Esse é o ponto fundamental. Abrir a lucidez, tá? Despertar, ou seja lá fora, ou tendo a projeção clássica, saindo do corpo físico e se vendo sair do seu corpo físico. É isso. Tá bom, meu povo? Amiguinhos do astral, essas foram as 3 experiências de saídas clássicas. A última, né? A terceira, um pouco diferente, né, das outras 2, porque, na verdade, eu já estava sonhando, né? Mas, como vocês viram, eu estava a alguns centímetros do corpo, flutuando, ou seja, já fora do corpo, mas sonhando dentro do meu corpo astral, que é perfeitamente possível, acontece com muita gente. Então, muita gente fala, que eu tive um sonho lúcido, aconteceu isso, eu fiz o que eu queria lá, né? Então eu tive uma projeção astral. Talvez não. Talvez você... Não, projeção astral sim, né? Você podia estar ali fora do seu corpo físico e tal, flutuando alguns centímetros, mas lembrar que você poderia, tudo aquilo que você experienciou, poderia estar se passando dentro da sua cabeça. E você está só a alguns centímetros do seu corpo, não está longe do seu corpo físico. Entende? Então é isso. Despertar e abrir a lucidez. Abrir a lucidez significa não só você... Então por isso que a projeção astral está acima. É mais um pouco adiante, é mais uma escadinha para cima, um passo à frente do sonho lúcido. Porque o sonho lúcido por si só não garante a experiência projetiva lúcida, né? Garante um sonho lúcido, ou seja, você vai tocar o barraco, tocar o terror no seu sonho, né? Você vai falar, eu tô sonhando, né? Só que você não abre a consciência de que você tá fora do seu corpo e que você tem outras coisas importantes a fazer, a experimentar, a estudar e a mergulhar dentro do seu inconsciente, vivenciar as coisas que precisam serem feitas e entrar em contato, entrar numa faixa de amparo, entrar em contato com mentores e buscar fazer coisas úteis enquanto a gente dorme, tá? Então é isso, gratidão e até a próxima.